da profecia, a maior profecia ela está aqui, na palavra de Deus. E Deus ele tem palavra para nós na noite de hoje, amém? Noite de ensinamento, e aqui nós vamos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, louvado seja o nosso Deus. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, alguns versículos somente do 37 ao versículo 41. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, e a partir do versículo 37 até o versículo 41. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Todos acharam? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele nos traz uma narrativa de um homem que, após ter apresentado o sermão do arrependimento, através do Evangelho de Jesus Cristo, e a palavra nos diz que, como resultado disso, foram e estiveram ali, na presença deles, se convertendo, naquele momento, 3.000 almas. E a pergunta que nos é dada na noite de hoje, que é tema também desta noite de ensinamento, é: o que nos faz pescadores de homens? Ou o que nos tornam pescadores de homens? E muitas das vezes, com essa pergunta, vem uma antiga outra pergunta, a qual nós nos colocamos muitas das vezes na presença de Deus e perguntamos: Senhor, o que Tu queres de mim? Qual é a minha missão dentro da Tua obra, dentro daquilo que o Senhor tem me ensinado através da Sua palavra? Quando Jesus Cristo ele tem o seu primeiro encontro com Simão Pedro, e Marcos ele descreve de uma forma um pouco mais resumida a respeito disso, lá no seu capítulo 1, e ele fala no texto dizendo primeiramente que depois que João, o Batista, havia sido preso, Jesus ele está ali na praia da região da Galileia, aonde ele tem primeiramente um encontro com Simão e também ao mesmo tempo com André. E aqui nós dizemos João o Batista porque ele era chamado o Batista pela forma o qual ele batizava. Ao mesmo tempo que ele abriu o caminho para Jesus, para trazer através do seu ministério uma palavra e uma convocação, com o objetivo de trazer na vida do homem a salvação que lhe é dada através da promessa da cruz e do sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. E no versículo 17, quando ele chega diante de Pedro, de Simão Pedro e de André, ele fala: olha, vinde em minha companhia e eu vos farei pescadores de pessoas. Ele dá essa ordenança, ou seja, Jesus, ele convoca aos seus discípulos e ali ele começa a comissionar aqueles que fariam parte do seu ministério na face da terra,
após ele ter iniciado e depois de ser batizado, e aí ele traz agora a oportunidade de alcançar pessoas que estariam fazendo parte deste projeto, o projeto da salvação. Mas no livro de Lucas, no seu capítulo 5, Lucas ele escreve de uma forma mais detalhada e nos traz também uma narrativa deste primeiro encontro de Jesus Cristo com aquele homem pescador, Simão Pedro. E é nesta palavra que nós vamos poder entender, através do que o Espírito Santo ele tem a nos falar, para nos fazer saber o que de fato nos torna pescadores de homens dentro do ministério de Jesus Cristo. No seu versículo 1, ele diz que, chegando ali às margens de Genezaré, havia uma grande multidão que o espremia, que o apertava. Então nós entendemos que não era pouca gente, porque de fato a multidão estava ali ao seu redor, querendo aprender dos seus ensinamentos, mas eram tantas pessoas que o texto ele fala que por todos os lados ele era espremido, ele era apertado. Então eu fico imaginando Jesus, ele dava um passo e ele era espremido. Jesus ele dava um segundo passo e ele era espremido. E aqui sobre esse tema de pescadores de homens, o que eu aprendo primeiramente, através desta palavra e neste primeiro versículo, que para ser pescadores de homens, haverá no meio de nós pessoas, e pessoas de todas as qualidades. Porque a palavra de Deus nos fala que ali havia uma grande multidão. E como grande multidão, nós enxergamos uma multidão de pessoas que estavam ao redor dele. Mas essa mesma multidão, ela pode ser dividida ou classificada em tipos de pessoas, aonde eu entendo que ali, juntamente com ele, haviam aqueles que de fato eram seus seguidores, porque acompanhavam aquilo que Jesus falava, ensinava e os seus milagres. No meio daquela multidão havia também os seus acusadores, para tentar achar nele alguma falta, alguma coisa que o pudesse condenar diante das suas ações. No meio dessa multidão havia também os que não estavam somente acompanhando aquele lugar, mas que faziam parte daquele lugar. Pessoas que eram moradores daquela região, que com o passar daquela grande multidão acompanhava também a Jesus Cristo. E ao mesmo tempo eu entendo que também haviam pessoas que nem sabiam o que estavam fazendo ali. Porque é muito fácil quando nós enxergamos uma aglomeração de pessoas, nós queremos saber o que está acontecendo, os curiosos. Mas na vida de um pescador de homens, ou no ministério de um pescador de homens, haverá pessoas de todas as qualidades. Pessoas com defeitos, pessoas que estão dispostas a cooperar, pessoas que verdadeiramente são seguidores da palavra, pessoas que estão ali também para nos acusar, para trazer no meio de nós algo que vai querer nos diminuir diante daquilo que fomos escolhidos. Mas haverá também pessoas que nós encontraremos no meio do caminho, da mesma forma que quando ele chegava numa certa cidade, ele encontrava pessoas que estavam naquele caminho, daquele lugar. E haverão aqueles que só irão nos acompanhar, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que ele está de fato fazendo ali naquela multidão. E no versículo 2, nos diz a palavra do Senhor que, e sendo ali também uma região de pescadores, havia, logicamente, muitas embarcações. E no meio de todas aquelas embarcações, Jesus, ele avista duas que para ele foi especial. Porque ali naquele lugar, haviam duas pessoas que para ele era especial. E eu entendo que, ainda que eu e você estejamos no meio de uma grande multidão, certamente o Senhor, ele nos encontra. Certamente o Senhor, ele nos acha. Porque não é a multidão que vai impedir que o Senhor, na noite de hoje, ele possa ter um encontro comigo.
não é a multidão que aperta ao Senhor que vai fazer impedir que de fato Ele esteja diante de mim para trazer aquilo que é a sua vontade, para a minha e para a tua vida. E no meio de tantos barcos, porque haviam ali muitos pescadores, o Senhor, Ele avista 2 barcos que eram especiais para Ele, porque ali havia pessoas que eram especiais para Ele. Mas no meio desse cenário, o Senhor, Ele avista estes 2 pescadores que já guardavam as suas redes. E pelo que o texto nos conta mais adiante, eu posso entender que eles estavam frustrados, desanimados, cabisbaixos, porque passaram numa tentativa de uma noite inteira pescar e nada conseguiram. E ali eles estão com as suas redes sendo recolhidas agora. Mas Deus, certamente Ele vai nos fazer entender que ainda que no meio da minha maior decepção, não é momento de eu guardar a minha rede. Porque o Senhor não depende do cenário, Ele não depende das circunstâncias para fazer com que o meu milagre, Ele esteja diante de mim. E aproximando-se agora daqueles homens, Ele fala assim, olha, me empresta o teu barco, e agora vamos sair da beira desta praia, e vamos até o meio do mar. E é interessante porque quando ele fala assim, olha, vamos sair neste momento fora desta terra, eu vejo basicamente aquilo que foi lido agora em Colossenses, no seu capítulo 3, que muitas das vezes nós devemos nos separar, nos devemos distanciar daquilo que é terreno. Porque Jesus, Ele falou, olha, vamos afastar um pouco desta terra e vamos para um lugar mais profundo. E muitas das vezes o Senhor, Ele vem para nos levar para um lugar mais profundo, aonde eu preciso deixar de lado um pouco as coisas que são da terra, do meu dia a dia. E é o que fala Colossenses 3, viver genuinamente a vontade de Deus, a vontade da palavra do Senhor. Porque Jesus, no seu ministério, Ele pensava, falava e agia conforme o Pai lhe confiava. Ele não fazia segundo a sua vontade, mas Ele fazia conforme o Pai lhe confiava. E a nós, Ele veio para restaurar o reino de Deus no meio de nós, mas da mesma forma, Ele quer de mim e de você uma nova maneira, um novo modo de pensar, de falar e de agir. O nascer de novo diante de Cristo. E neste versículo eu acabo aprendendo que a segunda característica do pescador de almas ou de homens é ter esse relacionamento com Deus, é permitir que o Senhor, Ele coloque sobre nós aquilo que é a sua vontade, e a partir de então eu coloco de lado os meus desejos, os meus conceitos e tudo aquilo mais quanto eu acredito. E isto nós estamos fazendo para que de fato nós tenhamos uma mudança real com Cristo, naquilo que Ele tem nos chamado, pescadores de homens. É nos afastar, é sair das coisas terrenas. Porque como o texto fala, o mundo ele já é perverso, ele é mau, ele é contaminado, e é nele nós não temos nada que venha ser de proveito em nossas vidas. E ele fala então, afasta um pouco, porque eu quero te levar num lugar mais profundo, num lugar mais distante, onde eu possa ter um momento contigo. E muitas das vezes o Senhor, Ele quer ter esse momento comigo e com você. Mas que para isso seja possível, é necessário que eu e você nos distanciemos de algumas certas ações, de algumas certas atitudes, para que Ele possa de fato ter este momento comigo, para que Ele possa ter este momento com você. E agora, já estando um pouco mais em alto mar, Ele diz assim para Pedro, dizendo, olha Pedro, vamos agora para as águas um pouco mais profundas, e nelas você vai lançar as tuas redes.
Eu entendo primeiramente que neste momento que ele fala assim, olha, vamos para águas muito mais profundas e neste momento você vai lançar as tuas redes. Naquele instante, ele dava a Simão Pedro a oportunidade dele fazer aquilo que estava dentro do seu coração. E o texto vai dizer que ele começa a questionar, dizendo, olha Senhor, eu sou um homem experiente na pesca, eu conheço os mares, e eu passo uma noite inteira tentando pescar e nada eu consigo alcançar. E muitas das vezes o Senhor, Ele vem diante de nós e já nos dá uma palavra de promessa, mas primeiramente eu começo a trazer diante dEle as minhas decepções. Mas o Senhor, Ele estava ali para aquele momento, para ouvir Pedro falar. O Senhor, Ele reservou aquele tempo, aquele momento, aquele local, para escutar as palavras daquilo que estava dentro do seu coração. Porque ele trazendo as suas decepções, certamente ele estava trazendo sobre a vida dele um refrigério, um alívio. Porque ele estava contando qual era a sua necessidade. Mas ele vai dizer, mas pela tua palavra eu o farei. E quando eu leio águas profundas, eu entendo que nesse momento, eu e você como pescadores de homens, eu passo a estar no meio do território do inimigo. E quando nós falamos a respeito de território, nós estamos falando a respeito de dimensão. E quando nós falamos a respeito de dimensão, é a palavra que fala dentro do texto, e fala um pouco sobre Jabes, dizendo, Senhor, alarga as minhas tendas, avança as minhas tendas para que eu possa fazer a tua obra. Porque quando eu decido tomar uma atitude e fazer aquilo que Deus me pede, certamente eu estou abrindo espaço para uma dimensão maior, daquilo que muitas das vezes eu não conheço, mas que o Senhor, Ele já sabe como é. E agora eu saio da minha zona de conforto para entrar no território do inimigo. E é neste território do inimigo que o Senhor, Ele vai nos capacitar para fazer aquilo que é vontade dEle diante do Evangelho da Sua Palavra. Mas é preciso ter muita oração, é preciso ter muita consagração, é preciso ter o jejum, é preciso ter o preparo, porque estar no terreno do inimigo não é de qualquer jeito. Porque a palavra de Deus fala que ele vem para matar, roubar e destruir, e que como uma fera diante de nós, ele quer nos devorar. Mas quando eu entendo que o relacionamento de Deus comigo, ele é constante e é em todo o tempo, o Senhor, Ele me capacita, o Senhor, Ele me prepara, Ele me fortalece, mas ao mesmo tempo Ele me dá estratégias para ser um verdadeiro pescador de homens, um verdadeiro pescador de almas. E aí, no seu versículo de número 10, ele fala assim, olha, não temas, não tenhas medo, pois a partir de então serás também um pescador de vidas humanas. Existe uma palavra, um termo grego que chama zogrel, que significa tomar cativo ou capturar. E ele tem esse sentido, essa tradução, porque ele nos faz entender que Satanás, ele torna cativo todo o povo, toda a pessoa que vive no erro. Ele leva para o seu cativeiro. Ele traz ali, e ali ele o faz escravo, acorrentado do pecado. E é por isso que as batalhas espirituais, elas acontecem em todo o tempo. Porque ali é o terreno do inimigo. E 2 Timóteo, no seu capítulo 2, ele nos traz uma referência bastante interessante sobre isso, aonde ele demonstra que o cativo, ele precisa ser liberto. Então, quando Jesus, ele dá a ordem, lance sua rede para pescar, mas você pescará homens, ele quer dizer que como eu
pescador diante da sua palavra, eu tenho que tornar cativo para Deus todo aquele que era prisioneiro de Satanás, mas que agora ele passa a observar e a obedecer à verdade de Jesus Cristo. Porque da mesma forma que ele era cativo do inimigo, ele agora precisa estar cativo da palavra do Senhor. Ele não pode mais ter o pensamento de que ele viverá dois mundos, ou duas vontades, ou dois conceitos. É o novo nascimento. E aí novamente eu volto aonde foi lido em Colossenses capítulo 3. Estar na vontade de Deus, fazer a vontade do que é a sua palavra. E é interessante que até o pastor me falou algo um pouquinho antes, no início do culto, mas no cartaz estava escrito assim, um subtítulo que fala: a ausência incentiva a concorrência. E sabe como é que eu enxergo essa frase de que a ausência ela incentiva a concorrência? Que se eu e você não se impor e lutar no sentido da salvação, o diabo ele vai ganhar terreno. Então a ausência, a minha omissão, o meu ficar calado e não falar nada, está fazendo com que a minha concorrência, o inimigo, Satanás, ele ganhe terreno e leve para ele aqueles que estão vivendo no erro. Mas o Senhor, ele nos deu uma palavra, e ele nos dá o poder desta palavra para fazer liberto aquele que está cativo pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí a característica do pescador de homem é não se omitir aquilo que é a verdade do Senhor. Porque a partir do momento em que eu conheço a verdade de Deus, a palavra de Deus, e eu me faço omisso, certamente eu estou fazendo parte daquilo. Mas quando eu vejo que o meu amigo, ou o meu irmão, ou aquele que é amado, ou que é o meu próximo ou conhecido, está em perigo, eu tenho que ter o dever de alertar, dizer, olha, não é dessa maneira. Mas eu conheço e faço parte de uma igreja, de um ministério, que a palavra de Deus me dá a garantia que se você crer no seu coração, certamente você será salvo. Porque Jesus, no seu ministério, ele fazia o seu trabalho no meio de pessoas, e não eram pessoas fáceis, eram pessoas difíceis, mas que precisavam do perdão, que precisavam da salvação. E agora, no seu versículo 11, ele declarando, olha, não tenha medo, me siga, e farei de vocês pescadores de homens. No versículo 11 ele vai nos dizer assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isto significa que é o pré-requisito para que realmente, de fato, eu faça o evangelho acontecer. Largar as coisas que faziam parte da minha vida para uma nova vida com Cristo. Mas isso significa ter disposição e seguir a Jesus a qualquer preço. Não é pensar que hoje eu levanto as minhas mãos e digo, Senhor, eu quero ser um pescador de almas, e achar que tudo vai ser muito fácil nesta nova missão, nesta nova tarefa. Mas muitas das vezes, a disposição de seguir Jesus a qualquer preço é eu renunciar a tudo aquilo que eu acredito. E muitas das vezes é renunciar a tudo aquilo que eu tenho por mais precioso que está ao meu redor. E aqui João, no seu capítulo 21, ele nos traz uma narrativa muito interessante, quando Jesus, ele está com Pedro, e agora ele fala da seguinte maneira, olha o que diz a palavra do Senhor, aqui em João, no seu capítulo 21, 18 e 19. E aí nós vamos entender o que é pagar o preço de ser um pescador. E ele fala assim, versículo 18. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos a outra pessoa, te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. E o versículo 19.
Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir estas palavras, acrescentou: segue-me. Mas antes disso, no versículo 17, Jesus ele tem um diálogo com Pedro e ele fala assim: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E aí novamente ele pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes o quanto amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão Pedro, tu me amas? E nessa hora Pedro fica um pouquinho chateado, e ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E é interessante que o Salmo 23, que foi pregado aqui no culto de domingo, ele nos ensina que nós temos o pastor e que nós somos as suas ovelhas do aprisco. Então o pastor ele cuida da ovelha. Mas o pastor ele tem a obrigação de trazer as ovelhas para a casa do Senhor ou para o aprisco? Primeiramente que eu entendo que somente a ovelha poderá gerar ovelhas. Ovelhas geram ovelhas, e nós somos ovelhas do aprisco. Então, eu e você, ovelhas, geramos ovelhas para a casa do Senhor, para o aprisco do pastor. E ao pastor é dada a responsabilidade de cuidar destas mesmas ovelhas, para que elas não se percam, para que elas não se desviem. Então, quando ele fala apacenta as minhas ovelhas, eu tenho que entender que como ovelha eu tenho que produzir ovelhas. Eu tenho que gerar ovelhas na casa do Senhor. Mas gerar ovelhas, ela vem a partir do momento em que eu tenho esta missão de me colocar diante do Senhor como pescador de homens, pescador de almas. Mas ele nos ensina que seguir a Jesus a qualquer preço não significa também esquecer das minhas responsabilidades. Porque muitos daqueles discípulos que acompanhavam Jesus também tinham as suas famílias, os seus familiares. Mas em nenhum momento ele deixou de dar a assistência. Então não quer dizer que eu que tenho a minha esposa, os meus filhos, vou chegar a partir de amanhã e vou dizer: olha, amanhã eu vou fazer missões e vocês se virem. Não é dessa maneira. Porque a palavra de Deus que até o servo do Senhor, o obreiro do Senhor, ele tem que ter primeiramente o cuidado pela sua casa, pelos seus, pela sua família. Porque isso é de Deus. Então ele nos ensina que há um equilíbrio, que existe uma balança que nos faz fazer aquilo que é vontade do Senhor, mas que ao mesmo tempo não retira de nós a nossa responsabilidade. Salvo aqueles que na sua época ali com Jesus eram solteiros e tinham todo o tempo, toda a disposição para se entregar 100% à obra do Senhor. Mas em tudo isso, o que Deus ele nos ensina que Mateus no seu capítulo 22 ele nos fala que Deus ele tem que ser colocado em primeiro lugar. Amarás Deus sobre todas as coisas. Jesus é o centro, ele é o alvo. E antes que eu venha a amar qualquer coisa, eu preciso ter o amor de Deus sobre a minha vida, mas um amor incondicional. O amor que me leva e que me traz a presença de Deus. E sobre esse texto, sobre esse ensinamento, eu vejo Pedro, que primeiramente ele era um pescador dos mares, um pescador dos mares, que se tornou discípulo, que de discípulo ele se tornou um pregador, e a palavra de Deus fala que na sua exortação 3.000 almas se renderam à palavra do evangelho do arrependimento. E novamente ele se torna um pescador, mas agora pescador de homens. E esta tem que ser a nossa realidade. Porque ele sai de uma condição inicial, mas ele é preparado, ele é moldado, ele é ensinado, e ele volta à condição de pescador, mas agora numa condição de pescador de almas. Mas Pedro, ele era um homem fácil? Não era. Ele era difícil. Ele tinha os seus defeitos, ele tinha uma personalidade dura, uma personalidade rústica. Mas ainda assim,
o Senhor viu nele um grande potencial. Porque ele sabia que, ainda que ele era, de certo modo, um homem que tinha a forma dele de pensar, de um homem bruto, mas que em nenhum momento ele disse para Deus: eu não vou fazer aquilo que está me pedindo. E Deus, ele nos olha, mas ele nos vê também com grande capacidade de fazer aquilo que ele tem nos entregado às mãos e de dizer e confiar que eu e você somos, dentro do seu ministério, pescadores de almas. Então, que esta palavra ela venha frutificar dentro de nós, em nossos corações, através do Espírito Santo de Deus, mas venha nos trazer também o entendimento, a reflexão de que Ele primeiro nos escolheu, e nos escolheu pagando um preço de sangue, um preço de cruz. E a nós é dada a oportunidade desta salvação, deste evangelho. Mas para que de fato eu me torne um pescador de homens, é necessário entender que haverá um processo, haverá um começo, haverá um meio, e eu não digo que haverá um fim, mas haverá uma continuidade. Porque estar na presença de Deus e fazer a obra dele, a vontade dele, não nos leva ao fim, mas nos leva à continuidade de saber que um dia ele vem para buscar a sua igreja, que somos nós, a noiva do Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nesta terra, aguardando que ele venha, nós estamos aqui para fazer aquilo que é a vontade dele. Pescadores de homens, pescadores de almas, ovelhas que geram ovelhas. Então fique com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. É noite de ensinamento e certamente nós estamos aqui para aprender mais daquilo que é a palavra do Senhor. Mas que a tua entrega, ela possa ser de fato uma entrega a qualquer preço. Não colocando reservas, não colocando limitações, para que Deus, ele não venha agir sobre nós de uma forma completa, mas que ele tenha toda a liberdade, e que o Espírito Santo que atua no meio de nós, ele veio para nos consolar, no momento da angústia, no momento da aflição. Então eu entendo que nós não estamos sós, mas nós estamos amparados pela palavra e pelo Consolador. Receba esta palavra. Eu agradeço a Deus e ao pastor Marcos